Em atendimento ao comunicado publicado no DCM número 023, de 4/2/2021, folha 9, dou por aberta a reunião da Comissão de Representação, instituída pela Resolução número 10383 de 2021, com a finalidade de acompanhar e promover estudos relativos ao papel institucional da Câmara Municipal para o desenvolvimento econômico e tributário, visando a recuperação e ao equilíbrio das finanças do município, com a presença dos senhores Wander Aloysio Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan e conselheiro da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, Pedro Hermedo, presidente da Abrazel, Pedro Augusto Guimarães, diretor-presidente da Apresenta Rio, que é a Associação dos Promotores de Eventos do setor de entretenimento e afins, Fernando Blower, presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes, Sind Rio, Alfredo Lopes Souza Júnior, presidente da ABIH, Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis. E tem aqui a Fátima Facuri e a Adriana Homem de Carvalho, da ABOC, Associação Brasileira de Empresas de Eventos e Congressos. Faltou alguém? Foi todo mundo, né? E também registrar a presença da Andréia Lúcia Lofgren, também da Apresenta Rio. A comissão é constituída, vou aqui falar os nomes dos vereadores e peço que se coloquem como presente. Presidente, vereador Rafael Luiz Freitas. Vice-presidente, vereador Lindbergh Farias. Presente, Rafael. Vice-presidente também, doutor Jairinho. Relator, vereador Pedro Duarte. Demais membros, vereador Vitor Hugo. Presente, Rafael. Vereador Márcio Ribeiro. O Márcio estava na linha aí. Presente, presidente. Obrigado. Vereador William Siri. Vereador Wellington Dias. Vereadora Mônica Benício. Presente, presidente. Wellington presente, Mônica presente. Vereador doutor Rogério Amorim. Vereador Carlos Bolsonaro. Vereador Márcio Santos. Vereador Felipe Michel. Essa reunião acontece em ambiente híbrido, na Salão Nobre. E, se não me engano, é a 8ª reunião dessa comissão que foi instituída pela mesa diretora, a quem agradecemos aqui ao presidente Carlos Caiado, mais uma vez, por colocar aí essa questão tão importante para a nossa cidade. A gente tem feito reuniões, nós fizemos primeiro com representantes dos setores públicos, em especial os secretários, e depois começamos a chamar vários representantes de setores, de instituições que estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento econômico aqui da cidade do Rio. Então, hoje, a gente tirou um dia para chamar várias dessas principais instituições que estão aqui representadas, e a dinâmica que a gente tem feito em relação a essas reuniões é a seguinte: cada um faz uma apresentação de 5 a 10 minutos, falando das angústias do setor, falando de possíveis projetos, propostas e soluções, porque a gente passou momentos muito difíceis nesse último ano, especialmente, mas agora é o momento da virada, o momento da retomada, e o que cada setor pode realmente contribuir, o que pode ter aí de projeto, de ação importante, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, para isso a gente está aqui, para que a gente consiga, em conjunto, ajudar o Rio de Janeiro a se recuperar economicamente, se tornar novamente viável, ter novamente um bom ambiente de negócio para que todo mundo venha investir aqui. Tá? Então, a gente tem aqui uma ordem. Hoje a gente tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, umas 7 pessoas mais ou menos para falar. Tem também a Fátima e a Adriana. Então, eu vou começar, até porque daqui a pouco vai ter ali um voo, pelo setor de bares e restaurantes, com Fernando Blow e depois com Pedro Hermedo, para que cada um possa se expor aí as informações relativas ao setor. Então, começar pelo Fernando Blower, presidente do Sind Rio. Pegar um daqueles microfones ali, por favor, Fernando. Alô, alô. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Vereador Rafael, presidente, obrigado pelo espaço. Saúdo em seu nome também todos os vereadores aqui junto da gente, também online, e aos nossos colegas, lideranças empresariais e que tanto estão fazendo pelo Rio. Eu queria começar já
realmente saudando meus amigos que estão ali na tela e os outros que estão aqui do lado, porque eu, muito tempo, não via a gente se falando tanto, a gente procurando tanto construir em conjunto, construir caminhos para o Rio de Janeiro nesse momento. E eu vejo agora isso no Legislativo, no Executivo, no município e no Estado. Existem ideias diferentes, existem iniciativas diferentes, mas existe uma vontade de construir em conjunto. Isso que eu acho que é o mais importante, independente, desculpa, do direcionamento político que cada um terá, mas eu acho que todos têm aqui uma consciência de que o Rio de Janeiro não tem mais tempo a perder. E os bares e restaurantes, eles são muito a temperatura dessa sociedade, né? Quando a sociedade está indo bem, os bares e restaurantes estão cheios. Quando a sociedade está deprimida, está em crise, os bares e restaurantes estão vazios. A gente reage quase que automaticamente no dia seguinte. Assim, é impressionante. Agora a gente viu o movimento crescendo até novembro. Quando a crise, quando os números da pandemia voltaram a subir, rapidamente os bares e restaurantes voltaram a ficar vazios, assim, na mesma semana. É muito sensível isso. E aí, para não tomar muito tempo de vocês, porque tem meus colegas para falar também, eu acho que é importante eles poderem ter todo o tempo, eu vou enumerar aqui algumas coisas que eu acho que são mais sensíveis, específicas do nosso segmento. Não vou nem entrar em detalhes de muitas delas, porque são coisas que eu já venho trazendo a essa casa na legislatura anterior há muito tempo, e na legislatura atual vou só reafirmar aqui a importância delas. A primeira, eu acho que é um grande grupo de iniciativas que a gente vai lidar gradualmente em relação à desburocratização, seja para a abertura de novos negócios, seja para o funcionamento dos negócios existentes. A gente caminhou já em algumas coisas, por exemplo, a vigilância sanitária hoje, ela se dá online, quase que automático, em coisa de 48 horas você consegue o licenciamento sanitário, algo que antes, quando eu abri meu primeiro restaurante, eu demorei 3 anos para ter o licenciamento, 3 anos. Hoje a gente consegue em 2, 3 dias. E, recentemente, o nosso amigo, vereador, presidente Rafael Luiz, trabalhou ao longo de 2019 e 2020 num projeto de lei que agora foi convertido em lei complementar, agora que eu digo no final do ano passado, em relação a mesas e cadeiras. E essa lei é fundamental para a gente mudar a maneira como os bares, restaurantes e a cidade se relacionam. Então, meu primeiro pedido é que não só a regulamentação ela acabou de sair, foi feita pelo secretário Chicão Bulhões, mas que ela seja implementada com rapidez e que, se tiver alguma coisa que não estiver funcionando, a gente adequa, a gente ajusta, mas o importante é a gente caminhar, a gente acelerar com isso. E um outro bloco importante, bom, eu falei de mesa e cadeiras porque esse é o que está mais quente, mas tudo aquilo que tem a ver com abertura e funcionamento de negócios, a gente precisa sempre, no nosso ponto de vista, olhar com esse olhar de autodeclaração, processo online, rapidez, segurança, transparência, isso que a gente espera do bom gestor, porque o mau gestor a gente não vai apoiar internamente. A gente quer bons operadores de bares e restaurantes no Rio de Janeiro fazendo o nosso segmento ser um orgulho para o país todo. Então, nesse bloco de desburocratização, para mim, acho que o principal seria as mesas e cadeiras. E no outro bloco que eu traria seria de valorização do formal, valorização daqueles que estão empreendendo seguindo as regras do jogo. Estão empreendendo, recolhendo impostos, assinando carteira de trabalho, buscando o seu licenciamento, seu alvará e daí por diante. É esse empreendedor que é o empreendedor que vai construir o Rio de Janeiro. Não é a informalidade. A informalidade, às vezes, é um grito de desespero e a gente entende, mas, por outro lado, muitas vezes com a informalidade vem o descaminho, vem práticas que não são as práticas mais corretas em termos de republicanos, para não entrar muito em detalhe do que vocês imaginam que eu esteja falando, e daí por diante. Então, a gente quer, sim, a valorização do formal. Teve uma outra lei importante que a gente precisa implementar rápido, que foi a lei que exige que as plataformas de delivery só coloquem formais em sua plataforma. Essa lei foi fundamental e já virou, tanto as de mesas e cadeiras quanto a de delivery, está virando base para outras cidades. Vários estão ou copiando ou adaptando. E, principalmente, aí o que eu vou falar agora compete mais ao executivo, mas o legislativo, obviamente, tem seu papel também de impulsionar, de fomentar o executivo na sua atuação, é o combate à concorrência desleal. Não dá para, na frente de um bar, ter alguém vendendo latinha de cerveja, na frente de um restaurante, ter alguém vendendo quentinha, ou um salgado, na frente de uma lanchonete, ter alguém vendendo um salgado. Não dá. Não dá, porque essa concorrência não é uma concorrência justa. Enquanto que um não tem custo nenhum, o outro tem todos os custos.
É óbvio que os preços vão ser diferentes, e os preços sendo diferentes, a população com pouco dinheiro vai priorizar aquele de menor custo, de menor valor. Mas aí a gente está tendo problemas sanitários, problemas de toda a ordem. Então, esses seriam os principais pontos para mim. Contem com o Sindirio sempre, contem agora também com a Associação Nacional de Restaurantes, da qual eu sou diretor executivo, então a gente começa a ter uma atuação mais nacional nesse momento agora também, trazendo boas práticas de outros lugares para cá e, ao mesmo tempo, o que dá certo aqui, a gente contando boas histórias do Rio para o resto do país. Obrigado. Obrigado, Fernando. Já continuando, então, a conversa sobre o setor, vou convidar agora para falar um pouquinho o Pedro Hermeto, presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui no Rio. Pedro. Obrigado, presidente Rafael. Assim como o Fernando, saúdo você e o congratulo pela reeleição, aí, pelo trabalho que você vem desempenhando no Legislativo Municipal, com tanta proficiência e que tem sido tão bom para o nosso setor. Muito obrigado. Em seu nome também saúdo a todos os presentes, nossos colegas aí, os demais presidentes de associações, as entidades representativas. Saúdo também os demais membros da Câmara Municipal e também os parabenizo, seja pela eleição ou pela reeleição. É muito bom a gente ver um início de uma nova legislatura e esse empenho que a gente tem notado, como o Fernando falou muito bem, em prol do desenvolvimento econômico e comercial da nossa cidade. Então, é muito bom isso. Bom, vamos lá. A minha tarefa ela fica muito facilitada, né, depois de termos ouvido o Fernando, porque ele elencou ali os pontos que eu também reputo como os principais. Eu acho que, para a gente não ficar aqui repetindo e chovendo no molhado, eu vou me permitir, então, presidente, complementar com aquilo que eu acho que é relevante, alguns dos pontos que foram suscitados. Fernando, eu acho que o primeiro ponto, a gente tem falado isso muito, né, é a questão do comércio informal. Né? Você certamente será muito mais elegante que eu na sua fala, porque você foi um pouco mais suave nas palavras. Eu acho que a gente chegou num ponto em que não é possível mais a coexistência do comércio formal, do varejo formal, e isso vale não apenas para bares e restaurantes, com o comércio informal, que muitas vezes se dá ali, como o Fernando falou, na frente do estabelecimento. Então, quando a gente operava lá nos idos de 80, de 90, que as margens eram muito maiores, isso se sentia menos. Os efeitos nefastos dessa concorrência desleal eram menos sentidos, né, por nós formais, aqueles organizados devidamente, regularizados. Né? Hoje em dia, com as margens tendo minguado como minguaram, essa concorrência desleal ela acaba por destruir, né, e dificultar muito a vida de quem opera dentro da lei. Né? Eu diria que... Eu disse que o Fernando será mais elegante, foi mais elegante na fala dele, porque eu acho que ele falou em descaminho, né, em práticas não tão corretas por parte dos operadores irregulares, que não estão em acordo com a lei, mas, na verdade, eu vou mais além, quer dizer, valendo-se de um argumento social, né, de que eles estão buscando uma sobrevivência, de que eles estão buscando trazer pão para suas famílias, eles acabam incorrendo em práticas que muitas vezes são criminosas mesmo. Né? E quando a gente vai fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada do que está por trás desse comércio informal, a gente vê que, na verdade, não é muito isso, não. Você tem ali uma empresa que muitas vezes atende a todos aqueles comerciantes informais que, na verdade, são contratados de uma organização que, né, pratica
atos ilícitos e com regularidade, quase que organizados sob a forma de uma empresa informal mesmo. Então, esse acho que é o primeiro ponto que a gente tem que combater. A gente vem de uma gestão do executivo, né, em que isso não foi combatido com o vigor que nós esperávamos, então foi muito difícil para nós. A gente precisa que seja lançado um novo olhar sobre esse aspecto. A questão da desburocratização, eu queria, em relação a mesas e cadeiras, complementando o que o Fernando falou, eu lembro que essa resolução conjunta, recentemente editada, né, encabeçada pelo secretário Chicão Bulhões, ela tem vigência até 31 de dezembro. Né? Então, é importante a gente ter em mente que a gente vai precisar, e eu sei que isso a gente está falando do Executivo Municipal, mas é importante que nós aqui temos a consciência de que ela precisará ser prolongada, né, ao fim do ano, principalmente quando a gente considera que o ano se esvai de maneira tão rápida. E um último ponto, para ser o mais sucinto possível, na verdade são dois pontos que estão correlacionados, em relação à questão do turismo, né? Ações de fomento ao turismo aqui na cidade do Rio de Janeiro são necessariamente ações que contribuem para o desenvolvimento do nosso setor de bares e restaurantes, porque ambos os setores, um é parte do outro, né? Nós andamos de mãos dadas com o turismo. Então, para que nós, fica aqui a sugestão, pensemos sobre ações de fomento ao turismo na nossa cidade do Rio de Janeiro, de modo a criar impactos positivos no nosso setor. Uma cidade que acolhe bem o seu turista é uma cidade que tem bares e restaurantes funcionando muito bem. De novo, são atividades correlatas. Nós, lá na Brasel, há cerca de uns 3 anos, talvez menos, 2, 3 anos, lançamos um documento que se chama Manifesto Brasil Novo. E ele fala da reconstrução das cidades da base para o topo, né? E através a criação de vida nas ruas, né? Como se as ruas fossem o sistema sanguíneo de um organismo e elas precisam estar ali com sangue correndo. Então, o cidadão, nós estamos agora trabalhando, inclusive, nisso, de estimular o cidadão que, enfim, respeitando os protocolos sanitários todos e que não seja de grupo de risco, etc., que ele saia à rua para preservar a sua cidade. Uma cidade, ela não se preserva, não se constrói por delivery. Nós precisamos estimular essa ocupação e a preservação do desenho arquitetônico da cidade, porque se isso não for feito, a padaria vai fechar, o açougue vai fechar, o bar vai fechar, a farmácia vai fechar. Então, a gente está num momento de conclamar o cidadão a reconquistar o seu local, né? Pode ser o seu bairro, etc. A gente vê isso, o governo do Estado, o Executivo Municipal está imbuído também disso, começando pelo centro, que a gente entende que é um início, é onde a cidade começou, onde as cidades começam. Então, fica aqui também a sugestão para esse olhar para esse lado. Obrigado. Obrigado, Pedro. Vou passar agora ao quase meu xará, Wander Aloysio Jordano, vice-presidente da Multiplan e da Abrace. Por favor, Wander. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao presidente dessa comissão, Rafael Freitas. Gostaria também aqui de saudar o Pedro Duarte, Rogério Amorim, saudar minha querida amiga Tereza Berger, em nome da qual eu saúdo todas as mulheres aqui presentes, e também a Mônica Benice, em nome do qual eu saúdo todos aqui os parlamentares que estão virtualmente nos acompanhando, aos meus colegas aqui, ao Fernando, ao Alfredo Lopes, da ABIH, meu grande amigo também, enfim, todas essas lideranças dos setores, basicamente, que compõem
o PIB do Rio de Janeiro. Falando rapidamente aqui sobre o setor de shopping centers no Rio de Janeiro, hoje o setor terciário é o grande responsável por empregos, né? A indústria, ela automatizou muito, então os empregos, eles advêm do setor hoteleiro, do setor de shopping centers, do comércio, bares e restaurantes. E o maior programa social que existe em qualquer país se chama emprego. Tá? Então, a gente leva emprego, a gente leva dignidade às pessoas. E dentro desse conceito, o Grupo Multiplan inaugura, em outubro, o shopping Parque Jacarepaguá, ali em Jacarepaguá, onde terá 4.000 empregos. Não há nada no Rio de Janeiro hoje, nem no estado, nem no município, que vai despejar 4.000 empregos em um único lugar. Isso é uma aposta que a gente faz, no bom sentido, né, estudada, planejada, mas por conta, né, do que a gente ouve e de iniciativas como essa, presidente, né, de dialogar com a sociedade, né, de dialogar com os empreendedores, de forma a dar credibilidade e segurança jurídica para os investimentos aqui na cidade. Eu diria que as pautas são semelhantes. A questão da desburocratização é muito importante. Dando um exemplo, nós tínhamos um restaurante ali no Village Mall que precisava de uma autorização, ele queria inaugurar a operação antes do Natal, até para aproveitar o movimento de Natal. Até o momento, não tem autorização, nós estamos em fevereiro. São 50 empregos que estão esperando por conta da burocratização. Então, a autodeclaração e tudo que visa desburocratizar, ele é importante para o bar e restaurante, é importante para o varejista, para o shopping. Então, essa questão de aprovação, licença, e aí o secretário Chicão Bulhões também tem dialogado muito, tem dado boas perspectivas aqui nessa pauta. A questão da autodeclaração e da formalidade. Se pegar ali em frente o Barra Shopping, muitas vezes você tem o lojista lá dentro empregando e recolhendo tributo, e às vezes na frente você tem ali o ambulante não legal. Aqui sempre me referindo aos que não estão legais. Então o setor ele passou a pandemia investindo em protocolos que foram inclusive validados pelo Hospital Sírio-Libanês, pelo Hospital Mater Dei, pela pessoal da Redditor. Investimos em EPIs, em segurança para os consumidores. Obviamente que a gente tem aí um passivo, né, um passivo de toda essa situação, como a sociedade em geral. Um dos pontos que eu acho que vale essa comissão estudar é a questão do IPTU. Tem muita gente que não pagou IPTU, não teve condições, até porque foi impedido de trabalhar, não puderam trabalhar, então tem um passivo aí enorme. Eu acho que se você ampliar a base de cobrança, você tem essa compensação. Vale um estudo. Eu sempre digo o seguinte, o carnê das Casas Bahia, o nível de inadimplência do carnê das Casas da Bahia é baixíssimo, porque o cidadão, ele honra aquilo, e ele dá mais valor. Quando o Estado tutela tudo, ele não dá o mesmo valor. Então, ainda que seja uma cobrança assim, simbólica, mas a pessoa, você dá dignidade e ela honra, até porque estabelece uma correlação de valores. Não é pelo valor de face, né, do título cobrado. Então, se ampliar a base de cobrança, você pode compensar. E se você faz uma equalização de contas de IPTU, você atrai investimentos. Porque o custo de investir no Rio de Janeiro hoje é alto. Se você for para o setor, por exemplo, de logística, o custo é alto porque o frete é alto e porque o seguro do frete é alto. Consequentemente, todo produto que circula no Rio de Janeiro, ele vai ser mais alto. Então, é um desincentivo, muitas vezes, para um lojista, para um bar, um restaurante, ou uma rede hoteleira que queira se firmar aqui no Rio. Isso é um impedimento, que é a conta primária que se faz. E falando como alguém de fora, e um turista permanente que ama essa cidade, né,
eu vejo a qualidade da rede hoteleira, de bar e restaurantes, a beleza dessa cidade é incrível. Agora, o carioca precisa olhar para o Rio de Janeiro, né? O carioca sempre olhou para o Brasil. Eu acho que assim, está na hora da gente focar em tudo que o Rio de Janeiro tem, para a gente promover o Rio de Janeiro. E aí, só para encerrar, presidente, em 2 pontos macros: foco, segurança e turismo. Segurança e turismo. Se todas as políticas se convergerem nisso, a segurança jurídica, né, a segurança física, né, e fazer uma comunicação de que esse lugar é seguro, né, porque eu vendo de fora, de outro estado, eu vejo muita notícia não positiva do Rio de Janeiro. Só que eu sou um dado estatístico que nunca, felizmente, me aconteceu nada, e eu ando tranquilamente nessa cidade. Então, assim, a segurança e a comunicação da segurança, que é a questão dos dados de segurança, que melhoraram muito, e a percepção da falta de segurança, que também melhorou muito, mas precisa comunicar isso, porque as polícias, tanto civil, militar, quanto a guarda municipal, têm feito um bom trabalho. E o segundo pilar é o turismo. A vocação para o turismo que essa cidade tem é incrível, é única, é um produto único que se tem no mundo, é estar no Rio de Janeiro. Então, eu acredito, senhor presidente, no foco macro, segurança e turismo. E aí, no detalhe, autodeclaração, desburocratização, a questão do custo de se investir no Rio, como o IPTU, eu acredito que a gente possa ter aí uma prosperidade maior para atrair novos negócios. Muito obrigado a todos e uma boa semana a todos. Obrigado, Wander. Só registrar pelo Zoom também as presenças da vereadora Tereza Berger e do vereador Carlos Bolsonaro. Vou passar agora a palavra ao Alfredo Lopes, da ABIH. Lembrando que a gente também vai dar início a um trabalho numa comissão de representação relativa ao plano diretor, que deve iniciar depois do Carnaval. Então, o Alfredo está falando aqui da Comissão de Representação do Desenvolvimento Econômico, mas com certeza também vai poder falar bastante quando for a discussão do plano diretor. O foco hoje aqui é a economia. Vamos lá, Alfredo, por favor. Bom, bom dia a todos os parlamentares, meus colegas aí presentes. Eu acho que tudo que foi falado para bares e restaurantes, que será falado pelo pessoal de eventos que está aqui presente, tem tudo a ver com a hotelaria e com o turismo, né? O hotel é uma das pernas aí do setor de turismo. Eu acho que nós precisamos, no Rio de Janeiro, não só o turismo, mas como um todo, de um cenário favorável de negócio, né? As pessoas meio que saíram do Rio de Janeiro, as empresas, basta você ver ali a Avenida Brasil como está vazia, e se tivesse aqui o representante do aeroporto internacional, ele poderia até dizer como o aeroporto vai mal e que a gente até pensa que nesse momento se o Rio poderia ter 2 aeroportos, né? Porque enquanto os aviões andavam vazios só em cima, você ainda conseguia se manter. Hoje eles andam em cima e embaixo, porque não tem cargas devido à fragilidade nossa aqui na parte industrial. Eu acho que os eventos são que sustentam a hotelaria durante todo o ano. A Fátima e a Adriana vão me permitir um pouquinho falar disso, mas é muito importante para a gente, é o que sustenta, né, a hotelaria. O turismo de lazer ele está no Rio de Janeiro concentrado muito no verão, porque é carnaval, porque é Réveillon. Nós vamos falar um pouco esquecendo a pandemia, né? Porque nós já estamos, daqui a pouco, chegando a uma normalidade aí, se Deus quiser. Eu acho que uma cidade, como foi falado pelo Wander, que é paulista, e ele é usuário aqui dos hotéis, como ele diz, ele é um turista nato aqui do Rio de Janeiro, a nossa cidade não pode querer se achar que ela é o maior ícone de turismo do Brasil se ela não se cuida, né? Basta você ver o centro da cidade, uma das cidades que nós já tivemos uma família aqui do imperador morando aqui. Nós temos construções muito importantes. Esse ano o Brasil é sede mundial da arquitetura, mas é esse mesmo local que é totalmente abandonado. Você tem 2 centros da cidade, tirando a pandemia, lógico, você tem um durante o dia e outro à noite. À noite, o centro da cidade
não tem dono, né? Os hotéis que ali se encontram, os hóspedes ficam enclausurados dentro dos hotéis com medo de sair, pelaquela desordem, confusão, insegurança e sujo. Mesmo durante o dia, você sente cheiro de urina nas ruas do Rio de Janeiro. A cidade está muito maltratada. Eu acho que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, dar um trato na cidade e sairmos da zona de conforto. Eu acho que a Firjan, todos os secretários do município, do Estado, eles têm que buscar negócios para a cidade, né? E cabe ao Legislativo ajudar na flexibilização ou mesmo na criação de novas regras que tornem o Rio de Janeiro competitivo, né? Nós falamos aqui de cruzeiro, por exemplo, foi todo feito uma estrutura ali no Porto, mas eu convido os senhores, que esse ano não tem, mas quando voltar à normalidade a época de cruzeiros, é uma desordem, uma confusão absurda, a pessoa fica horas engarrafada, os táxis param de qualquer maneira, agora com outros meios alternativos de transporte, uma confusão. Para piorar, ainda tem uma feira ali junto ao embarque dos navios. Quer dizer, não basta ter só a parte física, a gente tem que trabalhar também na parte administrativa. A rodoviária do Rio de Janeiro, lembrando que hoje, com a pandemia, a rodoviária tem sido fundamental, porque o turista hoje só restou o turista nacional, né, nesse período. E o turismo rodoviário tem sido muito forte. Os senhores forem na rodoviária, apesar de ser uma construção até moderna, foi refeita, modernizada, mas o entorno é péssimo. É uma desordem urbana de todo jeito, camelôs, táxi pirata, confusão, briga pelo passageiro, o passageiro já chega assustado com as notícias, só vão notícias negativas do Rio, e aí ele chega ali naquele cenário ali, ele é incomodado por todos aqueles meios de transporte, camelôs, enfim, então é necessário dar um tratamento ali. A outra parte que eu acho é que nós não temos e nunca tivemos um calendário de participação de feiras nacionais e internacionais. Eu sei que todos os secretários de turismo ficam meio dependendo da boa vontade do prefeito. Eu acho que isso devia ser mudado, né? Como nós solicitamos, por exemplo, o caderno de encargo do Réveillon fosse divulgado em agosto, e isso tem dado uma possibilidade da cidade se vender, eu acho que nós precisamos definir uma verba para a participação da cidade do Rio de Janeiro em eventos nacionais e internacionais. Não é possível que a gente tenha cidades diminutas do Nordeste com estandes em feiras da maior importância. Digo isso, não feiras só de turismo de lazer, feiras de negócios, que a Fátima e a Adriana sabem que são fundamentais o Rio participar e ser competitivo, e a gente não tem essa segurança desse calendário. Outro assunto que pode ser pensado, a partir do momento que a gente começa a sair dessa pandemia, é estipular um sistema de tax-free para incentivo ao turista a nos visitar. Isso tem que ser um trabalho junto com o governo do Estado, e isso existe em muitas cidades, em que o turista, na saída do aeroporto, recebe uma parte dos impostos que ele pagou de volta, como incentivo, né? E voltar aqui só a lembrar que o Rio de Janeiro é a cidade hoje, capital mundial da arquitetura. Esse evento é muito importante e nós tivemos aí o ano passado, não conseguimos realizar, foi transferido para esse ano. Eu acho importante a gente abraçar os congressistas, não só nesse evento, mas eu diria, em todos os eventos, a gente conversa com as pessoas que chegam no Rio de Janeiro e eles notam a diferença brutal entre o acolhimento da cidade aos congressistas no Nordeste, por exemplo, e aqui no Rio de Janeiro. Nós já tivemos pessoas aqui, ícones mundiais de determinados segmentos, que chegam aqui e passam desapercebidas. Você chega na Bahia, tem uma baiana, bota uma fitinha, tem bem-vindo congressistas, tais e quais, e aqui no Rio a gente não tem esse acolhimento. Basicamente é isso. Eu acho que fico muito satisfeito de todos nós estarmos aqui juntos, né, buscando soluções, lembrando que o turismo é uma alavanca, com certeza, que pode reabilitar a cidade em pouco espaço de tempo. As fábricas estão prontas, que são os hotéis. Nós temos a rede mais moderna da América Latina, fruto das Olimpíadas, né, e precisamos realmente ter um calendário que sustente todo esse investimento. Muito obrigado. Obrigado, Alfredo. Registrar a presença do vereador William Siri, também pelo Zoom. E
agora passar a palavra ao Pedro Guimarães, diretor-presidente da Apresenta Rio, que é a Associação dos Promotores de Eventos do setor de entretenimento e afins. Tem alguma apresentação, é isso, Pedro? Acho que o André está ali para ajudar no alguns slides, PowerPoint aqui. Microfone aqui. Bom dia a todos. Um privilégio poder estar aqui nessa Casa Legislativa. Obrigado, presidente Rafael Aloísio. Primeiro, parabenizar toda a turma da nova mesa diretora, no presidente Carlos Caiado, a sua companhia, os demais vice-presidentes e secretários. Saudar aqui a comissão sob sua presidência, sob a relatoria do Pedro Duarte, presença do Rogério Amorim, dos demais vereadores, vereador Lindbergh, vice-presidente da comissão também, vereador Dr. Jairinho, e os demais que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade, por nos trazer aqui a essa pauta e essa ideia, parabenizando de ter uma comissão representativa com a força que engloba o fato de estar sendo liderada pela própria mesa de diretores. Demonstra a preocupação da Casa Legislativa com a construção não só das melhores políticas públicas, mas para poder escutar a atividade empresarial, o setor produtivo, o setor de desenvolvimento da cidade, ouvir as nossas preocupações e, ao mesmo tempo, construir em conjunto essas propostas. Quero deixar um abraço carinhoso aos demais amigos, líderes empresariais que aqui nos acompanham, Alfredo, Pedro, Fátima e Adriana. Em nome delas, saúdo todas as mulheres aqui também que nos acompanham, ao lado da Andréia, que está aqui comigo em nome da Apresenta. Eu preparei uma apresentação só para ajudar a pontuar aí algumas questões. Eu queria explicitamente dizer que a gente dividiu e trabalhou ao longo desse período eleitoral passado com um pensamento de elencar aí medidas estruturantes e medidas estratégicas que pudessem pautar a possibilidade de olhar de uma forma mais crítica, mas ao mesmo tempo construtiva, para essa recuperação da economia do entretenimento. É muito satisfatório para a gente ver que pela primeira vez a pauta entretenimento entra na discussão legislativa, entra na discussão do executivo, como uma atividade econômica que é. O setor de eventos ele é muito plural, a Fátima e a Adriana vão poder falar aqui um pouquinho ainda, ele congrega uma série de atividades, são mais de 52 segmentos que compõem essa cadeia de eventos e que está integrada ao setor do turismo. Cultura, esporte, entretenimento, os eventos formam, obrigado, Fernando, formam o nosso setor do turismo. O turismo vai bem quando todas essas atividades econômicas, vou mudar aqui, acho que fica melhor, substituir o Fernando aqui, quando todas essas atividades também vão bem, assim como as medidas estruturantes e que devem ser perenes da cidade, segurança, limpeza, fiscalização, iluminação, transporte público, todas essas medidas também pautam a possibilidade de um resultado no turismo mais efetivo. Dessa forma, a gente une os parques temáticos, a hotelaria, os centros de feiras, convenções, congressos, eventos como um todo. E eventos não são só aqueles personagens juntos, aglomerados na frente de um palco. São diversas categorias de eventos. Então, acho que a partir daí, esse setor que está 11 meses paralisado, não soube, acho que a gestão passada e alguns representantes não souberam como encarar esse setor como um aliado da possibilidade do desenvolvimento. Então, de uma forma mais objetiva, a gente elencou ao longo da pandemia, de forma a contribuir com essa cadeia integrada que a gente fala, setor de shoppings, comércio em geral, hotelaria, todo mundo vive dessa atividade. Os hotéis estão sobrevivendo, o Alfredo já falou, estão sobrevivendo do turismo interno, do turismo do próprio carioca e da oportunidade de diversificar a sua atividade, seja com a gastronomia, como dito aqui pelo Pedro e pelo Fernando, seja com os eventos. E a gente, é possível sim, isso aqui que a gente está realizando hoje é um evento corporativo, isso aqui é um evento de negócio, aqui é uma reunião executiva importante. Então, se a gente souber olhar para a nossa atividade, para a identidade da cidade, a gente consegue vislumbrar a capacidade de tomar as medidas protetivas e, com a maior segurança possível, colocar o nosso bloco na rua. Então, ao longo desse período, pode passar aí, André, por favor? Pode passar, vamos sair uma apresentação da Apresenta. Na verdade, como eu disse, ela representa hoje, junto com as demais entidades que compõem a discussão sobre os eventos, ela fala muito sobre a indústria do entretenimento e a sua cadeia produtiva.
Alguns números gerais, essa apresentação vai ficar disponibilizada, eu não vou me estender nisso, mas só para que todos percebam o tamanho da importância do nosso PIB econômico no Estado. O turismo, com todas essas atividades segmentares, compõe quase 5% do PIB fluminense. Uma atividade que os eventos compõem aí uma movimentação econômica fortíssima no país. No ano 2019, 936 bilhões de reais movimentaram essa economia, 2 milhões de empregos diretos e indiretos compõem essa cadeia, que estão hoje paralisados praticamente. Mais de 98% do setor paralisou ao longo desse período. Segundo fontes, em 2019, a gente pode ver ali ainda, os eventos faturaram mais de 200 bilhões de reais na economia e representou, em número de impostos nacionais, 48 bilhões. Se a gente trouxer para Rio de Janeiro e São Paulo, a gente está falando de praticamente 60%, 70% dessa movimentação econômica pela razão que se tem, pela imponência e importância que tem essas duas capitais, os dois estados da federação. Segundo o estudo da FGV mais recente, ela pautou que cada evento no Rio de Janeiro retornava impactos econômicos para os cofres públicos e para a economia em geral, quase R$17. Cada R$1 investido nesse setor retornava aqui no Rio de Janeiro quase R$17. Pode passar? E se a gente for falar dos principais eventos de calendário, falando aí de grandes eventos, Carnaval, Réveillon e Rock in Rio, nós temos um impacto aí em bilhões de reais fortíssimo. A gente teve o Carnaval no estado do Rio de Janeiro no ano passado, que passou da casa dos 4 bilhões de reais. O Réveillon movimenta algo em torno de 800 milhões todo ano. E o Rock in Rio, na sua última edição, 2019, movimentou 2 bilhões de reais. Se a gente for pensar nos eventos de Carnaval, Réveillon, os eventos de verão, só nesses meses agora paralisados nesse final de ano, início do ano que começou, nós podemos falar que são 10 bilhões de reais perdidos na economia da cidade do Rio de Janeiro. Esse é um número muito expressivo, fora o tamanho do desemprego dessa atividade que trabalha com muita mão de obra temporária, com muita mão de obra, às vezes até informal, mas que é conectada e que não tem outro tipo de sustento se não for o próprio projeto, um próprio evento sendo colocado na rua. E aí, enfim, esse aí é um pouco dos números gerais que eu já falei. A crise, mais de 80 bilhões de reais já foram perdidos na economia do Rio de Janeiro. Os dados aí são compilados de várias fontes que a gente pode ter aí nessa apresentação. Pode passar. E aí, de forma mais objetiva, os pleitos do setor. A juntou aí algumas contribuições junto com os demais parceiros de entidades empresariais ao longo da pandemia, em reuniões feitas pelas associações, pelos conselhos que a gente participa, mas destacando um pouco de um interesse comum para a indústria do entretenimento. 10 pontos importantes foram colocados numa carta compromisso que foi apresentada, não só aos candidatos a prefeito, mas também a vários candidatos a vereadores, quase a gente teve o privilégio e a possibilidade de conversar ao longo dessa jornada. E eles perpassam fundamentalmente por diferimento de tributos, isenções e reduções, e não é demérito nenhum pensar em reduzir ou isentar ISS, IPTU, linhas de crédito. Falamos sobre a necessidade de ter um olhar com a promoção e com campanhas de construção de um calendário cada vez mais fortalecido, investindo nessa capacidade de que, com medidas perenes, a gente vai precisar também ser criativo para poder, mas também sermos sedutores para atrair investimentos. E a maneira melhor disso, volta aí, André, por favor, o slide anterior, a gente fala sobre a redução do ISS para 2%. Num primeiro momento, a gente fala para um período temporário. Existe já um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que é o PL 5638, que deve entrar em votação essa semana. Então, a gente não está indo na contramão, pelo contrário, a redução do ISS proposta no nível nacional é a zero para esse setor, até que ele possa se recuperar. Prevê também linhas de crédito, auxílio emergencial específico para o setor, mas o PL 1833, de autoria do vereador Rafael e coautoria aí dos vereadores Felipe Michel e Marcelo Ará, trouxeram ainda no ano passado, em junho do ano passado, já uma preocupação, um olhar crítico e oportunamente trabalhado em várias mãos a oportunidade de a gente pensar nessa recuperação. A gente já perdeu esses últimos 6, 7 meses, já estamos em 2021, a gente pede que esse PL, mesmo que ele seja temporário, seja colocado em votação como prioridade, seja levado com a importância devida que tem para esse setor
e esse PL foi muito bem construído, passou por avaliação jurídica, passou por construção com os demais amigos aqui das lideranças empresariais, foi construído com um olhar muito positivo e conservador, eu posso dizer, buscando favorecimento de atividades que, inclusive, já acontecem dentro do próprio segmento. A questão da redução do IPTU para centros de feiras, de congresso, equipamentos, parques temáticos, equipamentos que realizam eventos em si, segue a similaridade do que já acontece para a hotelaria e que mostrou que foi uma decisão muito acertada ao longo do tempo, porque a hotelaria é uma das que mais contribui com a arrecadação de ISS. Esse mesmo modelo de redução e isenção de impostos se mostrou factível e efetivo na parte da gastronomia, com o ICMS, e mais uma vez o governo do Estado, ano passado, teve uma sensibilidade, ainda no início do ano, ainda no final de 2019, início de 2020, o Pedro pode me corrigir, mas conseguiu, de novo, reduzir o ICMS no Estado de 12% para 4%, para bares, restaurantes, inseriu atividades de buffet e outras atividades complementares de alimentação e bebidas, que dão aí uma esperança de recuperação e, ao mesmo tempo, uma condição alongada de possibilidade de investimento. A redução do ISS para o setor, ela não é novidade, já acontece em outras capitais do país, já acontece, por exemplo, Curitiba, Florianópolis, Salvador, São Paulo tem valores diferentes, entre 2%, 3% e até 5%. Niterói, nossa vizinha aqui, também já pratica essa mesma plataforma. Por que não o Rio de Janeiro, em potencializar ainda mais essa possibilidade, poder trabalhar com essas medidas? E a gente pode estudar, ela pode, num primeiro momento, ser mais perene, até o final de 2022, 2023, enfim, um período mais temporário, analisar o que vai acontecer também no âmbito nacional e depois isso poder ser renovado. Aí a inclusão orçamentária de orçamento previsto para Carnaval e Réveillon, a redução do IPTU e ISS, eu já falei, a criação da autodeclaração, dita aqui pelo Fernando, e, ao mesmo tempo, a autorização prévia da cidade, isso perpassa por uma plataforma integrada que una o setor público municipal, estadual e federal. A gente tem a melhor chance, nesse momento, de trazer o Estado para essa discussão. Já vem sendo trabalhado pela subsecretária de Eventos, Antônia Leite Barbosa, pelo secretário Marcelo Calero e pelo próprio prefeito, com uma atenção importante para que a gente torne esse ambiente mais amigável, um ambiente de negócio mais sedutor, e a gente possa atrair investimentos e não perca a nossa identidade, uma identidade de uma cidade que vive de eventos, que vive do turismo, que perpassa pela sua imagem sendo exposta para o mundo inteiro, utilizando seus espaços públicos, seus espaços privados, um parque fantástico de arenas, de estádios, de espaços de eventos, de centros de convenções, e que ainda vão durar muito tempo para se recuperar, por conta de todo esse prejuízo que está sendo sofrido. Pode passar, André, por favor? Aí a desvinculação da cobrança do ISS, essa é uma questão simples, essa é uma questão administrativa. Isso hoje acontece de forma equivocada, porque a própria Lei Geral do Turismo, né, presidente, já contempla que as empresas recebam a sua remuneração pelo seu comissionamento, pelo real prestação de serviço prestado, realizado. E hoje ela é cobrada por uma nota fiscal complementar total sobre o evento prestado, ou seja... Pedro, dá um exemplo prático, assim, se fosse pegar qualquer evento, um valor de 1 milhão... Vou pegar um evento, hoje eu sou um grande patrocinador, vamos pegar aqui meu amigo Wander, a Multiplan pega aqui, quer contratar uma agência para produzir um evento, vamos produzir lá um programa de estrutura para fazer o plano de vacinação lá no shopping, que o Wander já tem apoiado bastante. Precisa montar a estrutura, precisa montar banheiro, precisa ter segurança, precisa montar tenda, precisa montar toda uma parafernália de serviços disponibilizados para poder preparar aquele evento, aquele projeto. E esse projeto, muitas vezes, é liderado por uma empresa. Ele é agenciado por uma empresa que foi contratada para fazer esse serviço e atender o seu cliente. E esse total desse projeto, por exemplo, custa R$1 milhão. Mas a agência que foi contratada vai ser remunerada por R$100 mil, para pegar um número aqui. Hoje ela é obrigada a contribuir a tributação em cascata sobre R$1 milhão. Ou ela precisa ficar buscando que cada empresa fornecedora fature diretamente para o real contratante, e ele não quer, porque ele contratou um produtor, ele não sabe quem é a empresa de energia, de gerador, de segurança. Então, em resumo, então ele contrata uma outra empresa para fazer um serviço 10% do valor, mas a tributação vem em cima do total. Do total. Ela não, e todos já recolhem. Então, é uma tributação em cascata, onde a própria empresa que
precisaria recolher o ISS sobre os seus 100 mil, por exemplo, ela acaba tendo que discutir, brigar, ela acaba recolhendo sobre 1 milhão. Exatamente. Então, isso em São Paulo já acabou com isso, é uma decisão judicial, encarece, lógico, todo o setor, né? Encarece a conta, fica muito mais cara para todo mundo, para o próprio município, para aquele que contrata. Então, aqui isso já é um termo composto da Lei Geral do Turismo. O então deputado Otávio Leite, na época, fez uma emenda que já prevê isso, então ele está errado, precisa ser corrigido. A gente tem a sensibilidade da Prefeitura, a subsecretária Antônia, o secretário Marcelo Calero já estão conduzindo isso, mas a gente também teve o cuidado de inserir esse tema dentro do PL 1833. E aí a gente fala sobre as isenções de taxas de publicidade, taxas de vigilância sanitária, que precisam também ser incentivadoras e não somente regulatórias ou arrecadatórias. A gente entende o momento difícil que a prefeitura passa com seu caixa, mas o setor está no momento ainda pior e ele precisa de auxílio. Ninguém está passando o chapéu aqui, Rogério e Pedro, para poder pedir socorro de uma forma geral. O setor é capaz de criar, de desenvolver e de se reequilibrar, só que ele precisa que tenha uma ajuda do governo para que ele possa trabalhar a longo prazo e ser o tomador de risco que ele pode ser para colocar o seu bloco na rua. Aí há um ponto muito importante que muitas vezes é visto de uma forma negativa, mas a gente passou um caso ano passado, a manutenção das políticas de incentivos fiscais. Elas são fundamentais para que a gente possa ter na prateleira, disponibilizada através de leis e plataformas que são estritamente destinadas ao desenvolvimento, ou seja, o setor aqui é estritamente liberal e trabalha dessa mesma forma. A gente precisa primar pelo melhor uso, por uma fiscalização, por um controle, mas a gente precisa fazer com que essas políticas de incentivo sejam tornem um ambiente de negócio mais salutar, atrai investimento e não afugente patrocinadores. Muitas empresas dessas deixam de aportar recursos aqui, aí eu estou falando no âmbito do município, do Estado e do governo federal, mais especificamente no âmbito do município, ano passado, por uma decisão do Executivo, teve que ser feito um projeto de decreto legislativo, coincidentemente aqui pela liderança do vereador Rafael, para que pudesse ser garantido a continuidade dos projetos que estavam sendo executados com o orçamento do ano anterior, ou seja, estava sendo feita um travamento, uma redestinação de orçamentária interna no Executivo, usando uma verba já previamente aprovada num PPA do ano anterior. Ou seja, isso também é fundamental para que a gente tenha essa política de incentivos salutar ao desenvolvimento. Lógico, eu repito aqui, com bastante coerência, com bastante controle e organização, inclusive sobre as suas contrapartidas. Pode passar? Enfim, aí já falei um pouquinho sobre a instituição de um calendário, campanha de promoção, a criação da Secretaria de Eventos desvinculada de outras pastas, torna hoje a presença da subsecretária Antônia lá, que é uma pessoa que tem relação com o setor, tem sido importante, precisa juntar aí mais o turismo, os eventos. Esse governo tem nos parece que tem um olhar e já tem tido demonstrações factíveis de que olha para isso de uma forma muito mais efetiva, com uma esperança de dias melhores. Eu queria, para terminar, pode terminar ainda, essa foi a carta que a gente apresentou e já trouxemos na primeira semana dessa gestão, à mesa diretora da Câmara, participamos de uma reunião, que também teve presente o vereador Tarcísio, com o presidente da Casa, o vereador Carlos Caiado, e o vereador Rafael, junto com o vereador Pedro Duarte, nos deram o privilégio de receber esse documento aqui, que pautou o seu endereçamento através dessa comissão, que a gente julga que seja feito, lógico, as suas análises críticas, os seus estudos, para isso que a gente está aqui, a gente agradece essa enorme oportunidade para que possamos construir esse ambiente econômico mais salutar. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente apresentou aqui os nossos pleitos, dizer que isso foi encaminhado ao prefeito e aos vereadores ainda na campanha, e hoje a maioria deles perpassam e fazem parte desse PL 1833, ao qual a gente clama aqui que possa ser dado, não só levado à sua aprovação, mas que possa ter uma perenidade para uma longevidade maior. As linhas de crédito, como final, Rafael, não é um papel especificamente do Legislativo, mas eu acho que com essas medidas vão ajudar para que a gente trabalhe as demais ações do Executivo Estadual e do Governo Federal e possam, assim, ajudar esse setor nesse socorro e na sua recuperação ao longo desses próximos anos. Muito obrigado. Obrigado, Pedro.
passar agora a palavra para a Fátima Facuri, da ABOC Nacional. Oi, Fátima, bom dia. Depois a Adriana. Olá, bom dia, presidente Rafael, em seu nome, eu saúdo todos os vereadores presentes. Quero dar um bom dia e um agradecimento a todos os meus amigos aí presentes, presidentes de entidades, e dizer para o senhor que, por motivo da minha viagem, eu estou indo a Brasília, estou um pouco atrasada. A Adriana Almeida de Carvalho, presidente da ABOC Rio, vai fazer toda a apresentação da ABOC, ok? Muito obrigada. Obrigado, Fátima. Passando para Adriana Almeida de Carvalho, presidente da ABOC Rio. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente Rafael Aloysio. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Muito obrigado pelo convite à ABOC Brasil e à ABOC Rio por estarmos aqui hoje nessa reunião. A ABOC, ela representa as empresas do mercado MICE, as empresas organizadoras de congressos, reuniões, incentivos, feiras e exposições. Esse mercado é um mercado um pouco diferente do mercado de entretenimento. Na verdade, o investimento é feito pelo próprio organizador, pela própria empresa. A gente depende muito pouco de verba pública ou quase nada. O que a gente precisa do poder público é que ele entenda o nosso mercado para nos ajudar, para colaborar com a gente. O interessante também desse mercado de congressos e feiras é que o turista que vem para esse evento, para esse tipo de atividade, ele permanece mais tempo na cidade. Daí que, corroborando com o que o Alfredo falou, esse mercado ele acaba ocupando a hotelaria na baixa temporada, fora do período dos grandes eventos e do verão. Então, a gente, quer dizer, na verdade, quando tudo era normal, a gente ocupava a hotelaria quase que o ano inteiro, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas no estado como um todo. Então, o turista de eventos ele fica mais tempo na cidade, ele gasta mais que o turista de lazer, ele gasta 3 vezes mais que o turista de lazer e ele mexe com toda a cadeia produtiva do turismo. Por quê? Porque ele se hospeda em hotéis, ele consome em restaurantes, ele vai a shoppings, ele usa táxi e assim por diante. Quando a gente fala nesse mercado, a gente fala que a gente mexe com mais de 50 setores da economia, aqueles setores especialmente pensados para o turismo de eventos e aqueles que se usam desse mercado também para fornecer, para vender os seus serviços e produtos, etc. Aqui muita coisa já foi dita, eu não tenho muito o que acrescentar, mas com relação ao que o Pedro falou do ISS, né, Pedro, na verdade, já tem algumas atividades, alguns setores de organização de eventos que já podem usufruir dos 2%. Seria somente igualar para todos os organizadores, para todas as empresas de eventos. Eu acho que se alguns setores já usufruem dessa alíquota, por que não estender para os demais setores? Outro item também falado aqui foi sobre a tributação em cascata. Na verdade, a gente sente isso menos em empresas privadas, mas no setor público, quando há uma licitação, às vezes licitações de valores bastante altos, essas licitações elas acabam sendo encarecidas em função do quê? Da necessidade de ser uma nota fiscal única. A fiscalização não aceita isso, as empresas de eventos têm muito medo de, mesmo estando na Lei Geral do Turismo, de utilizarem desse artifício. Por quê? Porque a fiscalização pode, em até 5 anos, vir naquela empresa e a gente ser fiscalizado retroativamente, tendo que pagar por aquele tributo. A ABOC já trava essa luta há mais de 10 anos, já tivemos com inúmeros secretários municipais de Fazenda, Fátima já foi presidente da ABOC Rio, também trabalhando nessa luta, e a gente até hoje não conseguiu se fazer entender, porque, na verdade, o Ministério da Fazenda diz que a tributação é em cima do todo, que não existe fracionamento, não existe nota fiscal fatura. O que a gente quer, na verdade, não é nada de novo, não é nada que já não existe no mercado, é exatamente o que as agências de viagens fazem, elas emitem nota fiscal somente do seu serviço e tem uma nota fiscal fatura, onde elas anexam as notas fiscais dos fornecedores. Quer dizer, cada fornecedor já está emitindo a sua nota, já está pagando o seu tributo, não existe sonegação, apenas a tributação em cascata que acaba encarecendo o nosso serviço. Outro item também que a gente acha importante é com relação, que o Pedro também já falou, com relação à legalização dos eventos.
Existem eventos, quer dizer, atividades que acontecem em mais de um lugar da cidade. E a avaliação é completamente diferente de uma subprefeitura para outra. Então, a gente tem que criar um parâmetro para que esses eventos sejam avaliados, para serem autorizados a serem realizados. Isso acaba criando uma certa insegurança, porque quando a gente pensa em evento, a gente começa a trabalhar nos eventos, às vezes com 2 anos de antecedência, 3 anos de antecedência, e a gente tem aquela insegurança de saber se o evento vai poder acontecer ou não. A legalização ela acontece mais próximo do evento, e se ele não for autorizado a ser realizado, é um tremendo prejuízo, não só financeiro, mas também para a imagem daquela cidade. Por quê? Porque hoje o Rio é uma das cidades mais complexas para uma legalização. Então, é importante que a gente trabalhe isso. A Antônia tem entendido a nossa dificuldade, né, Pedro? A gente tem trabalhado bastante com ela, mas já que a gente quer retomar o mercado, retomar o setor, que é o único praticamente que está parado no turismo, a gente tem que começar pensando num ambiente mais amigável para a retomada. A gente fala que o setor de eventos foi o primeiro a fechar e foi o último a voltar, e ainda não voltou. Por que não? Se os shoppings voltaram, qual é a diferença de uma feira para um shopping? O shopping não entrando no mérito da abertura dos shoppings, mas uma feira tem um comportamento similar. As pessoas vão ali, visitam, a gente consegue fazer com que haja uma visita agendada, e eles ainda não voltaram a acontecer. A mesma coisa dos congressos. Por que o cinema pode funcionar, as casas de espetáculos, e um congresso não? Então, a gente não entende o porquê disso. Quando a gente reclama que a gente não volta, não são só os organizadores, os promotores que estão parados, são todos esses mais de 50 setores que não voltam a funcionar. Por exemplo, intérpretes de conferências, recepcionistas, montadoras, empresas de equipamentos, transportadoras, estão todas paradas esperando o mercado voltar. Então, é super importante que a gente consiga fazer com que haja uma volta gradual que seja, mas o mercado não pode mais ficar parado. As empresas estão, desde fevereiro do ano passado, sem emitir uma única nota fiscal. E vocês sabem que os organizadores de eventos são prestadores de serviços. Quer dizer, o mercado parado, a prefeitura não recebe o ISS que nós pagamos, e não é pouco. Então, é praticamente isso que eu queria falar. Como eu fui a última a falar, não tinha muito que acrescentar, só falar do tamanho do nosso mercado, da importância dos congressos para a cidade do Rio de Janeiro. Nós somos capital da República, nós temos uma imensidão de institutos de ciência e tecnologia instalados na cidade, a capital foi para Brasília, mas os institutos continuaram aqui. A gente tem um celeiro de cientistas, pesquisadores que viajam o mundo inteiro participando de eventos e podem trazer esses eventos para a cidade do Rio de Janeiro, desde que haja um ambiente amigável para isso. Obrigada. Obrigado, Adriana. Bom, vou passar agora para a rodada dos vereadores. Vou pedir ajuda da assessoria para quem estiver pelo Zoom puder sinalizar e quer se inscrever. Estou inscrito, acho que o vereador Rogério Amorim também se inscreveu. E vamos lá, só alguns comentários. Só vou pedir para que todos sejamos breves e objetivos, né, para não estender demais. Primeiro, relação... Pedro Hermeto, né, se ainda estiver aí. Eu acredito que aquela resolução conjunta que trata da regulamentação das regras de uso de mesas e cadeiras, que a Prefeitura tenha colocado até 31/12/2021, por causa da situação de pandemia. Tanto que a lei fala uma distância de 1,20 m, mas agora eles estão usando a distância determinada pela vigilância sanitária, que é de 1,5 m. E pelo questionamento que eu fiz e a resposta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é que fizeram primeiro esse prazo em virtude do momento de pandemia. Se até o final do ano a gente tiver um outro momento, aí vai ser diferente, né, o que vai vir daqui para frente. Espero que realmente seja assim. Presidente, me inscreve, por favor. Obrigado aqui, Tereza. Obrigado. Quero agradecer aqui a fala, assim, acho que objetiva, pontual. Acho que todas as reuniões que a gente tem participado desde o ano passado, acho que as angústias, os pleitos e as propostas para que as coisas fiquem melhores e tenhamos soluções são parecidas. O que a gente tem que fazer é conseguir implementá-las, né? O Poder Executivo tem que implementar,
o Poder Legislativo tem que aqui fazer as mudanças legislativas que sejam importantes para isso, acompanhar e fiscalizar o Poder Executivo na implementação dessas políticas. Então, acho que o nosso papel aqui vai ser fundamental e importante. Quero, desde já, agradecer a todos os vereadores que têm participado ativamente das reuniões da comissão. Sempre falo isso, em especial a vários que estão no primeiro mandato, mas que têm sido assim, super presentes e interessados e têm contribuído com ótimas ideias. Então, a gente tem tudo para que a Câmara seja realmente uma Câmara super proativa, que vai realmente trabalhar bastante pelo desenvolvimento do Rio, para fazer a nossa cidade voltar a ser melhor. Em relação ao setor de eventos aqui, 2 comentários que eu queria fazer, aí vale para o Pedro e vale para a Adriana. Eu vi agora, Pedro, você passou a questão da dupla incidência do ISS para algumas atividades, né, para essa tributação em cascata. No projeto, no PL 1833, a gente não abordou isso. A gente aborda o ISS fazendo a redução, propondo a redução de alguns serviços do setor de 5% para 2%, mas aí é uma limitação que a própria lei federal nos dá. A gente não pode zerar o ISS aqui pela Câmara, mas a gente pode propor a redução de 5% para 2%, que é o limite que a gente tem. Eu vi que tem esse projeto de lei lá em Brasília tramitando e que tem boa chance de ser votado, que aí já coloca a proposta para zerar, lá, mas aí em Brasília. Então, acho que é importante a gente fazer esse acompanhamento de como vai seguir essa tramitação do projeto. Acho que você vai para lá, né, poder acompanhar. E a gente ficar atento para, quando colocar aqui em pauta, na volta do nosso plenário, o PL 1833, a gente fazer alguma complementação ou se tiver que fazer alguma mudança, emenda, para que fique casado com o que realmente vai acontecer lá no plano nacional. Acho que isso é muito importante. Então, um comentário. O outro, aí também falando com o Pedro e falando com a Adriana, né? Todo mundo comenta a respeito da dificuldade e demora no processamento dos licenciamentos dos eventos. Hoje você tem um sistema que ele até funciona, mas é uma consulta prévia do evento. E muitas vezes, somente na véspera dos eventos, que o organizador, o produtor, ele tem a certeza de que vai conseguir ter todo o processo deferido do licenciamento do evento. Então, uma coisa que a gente colocou lá no PL 1833 foi tentar mudar esse conceito de consulta prévia para autorização prévia. E desde o início do processo, o organizador ele já está com a autorização deferida, a não ser que ele deixe de cumprir alguma das exigências. Aí, no final, ele vai ter o problema do indeferimento. Mas acho que você considerar isso, Pedro, você falou bem, assim como a Adriana, considerar isso como autorização prévia de eventos já ajuda muito o organizador a conseguir captar os patrocinadores e ter mais tranquilidade para organizar o seu evento. E, Adriana, uma pergunta assim, a gente vê talvez uma dificuldade, né, não sei se do setor público, mas de entendimento desse mercado de feiras e congressos, que às vezes o Rio perde a oportunidade, que esse mercado ele é muito forte em São Paulo, forte em outras cidades aí do país, né? Mas talvez o que falta aí para que o Rio seja mais... o poder público aqui no Rio entenda melhor esse mercado para que possa trazer mais e mais feiras e congressos para cá. E com relação à parte do licenciamento que você citou, também dizer que no projeto também está colocado isso. A gente entendia que uma das travas do processo de licenciamento passava pelas subprefeituras, ou as antigas superintendências. Muitas vezes, quando batia lá, travava, o superintendente, o subprefeito queria chamar para conversar por causa de algum problema, alguma contrapartida, que estava fora ali do normal. Então, no projeto, a gente está propondo o seguinte, que as subprefeituras todas, elas terão a informação do evento, elas serão comunicadas do evento, mas elas não terão papel decisivo na hora de colocar o nadopor para o evento. É como se fosse uma coisa que vem de cima para baixo. As subprefeituras têm que ser comunicadas, porque tem que se preparar também para ajudar ali na logística, se for o caso, dependendo do tipo de evento, mas que eles não terão um papel fundamental na hora de aprovar ou não uma autorização de evento, que acho que não tem cabimento. Então, acho que isso é um fator muito importante que foi colocado pelo Pedro, pelo pessoal todo aí do setor, que o projeto contempla. Então, são essas as informações. Eu vou passar para os outros vereadores, Adriana, só para depois
quiser fazer um comentário em cima do que eu falei, tá bom? O próximo inscrito aqui é o vereador Dr. Rogério Amorim, e depois Tereza Berger. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos convidados que cederam seu tempo, seu precioso tempo, para estar aqui conosco, debatendo um tema tão importante. De tudo que foi dito, nós compreendemos que, basicamente, a gente divide esse problema da cidade do Rio de Janeiro em relação a eventos, restaurantes, negócios, em um tripé, né, em 3 pontos principais. Primeiro, a desburocratização. É difícil. Por mais que tenhamos avançado, presidente, nós ainda temos muitos entraves. E é fundamental, e o papel decisivo nosso aqui na casa, tentar reverter e melhorar essa situação de legalização, de alvarás, licenciamentos, que realmente é um empecilho ao que nós mais queremos, que é a legalidade. Na verdade, o que nós fazemos é apresentar dificuldades e, muitas vezes, querer vender as comodidades. Isso traz o grande problema da segurança, que faz parte da resposta à sua pergunta, eu acho, o presidente. Por que São Paulo e outros locais da federação conseguem ter mais eventos, mais congressos, num turismo fundamental, que é o turismo de negócio? Parte disso é segurança. Quando eu digo segurança, segurança não é meramente a sensação ou a força policial, mas a segurança jurídica para empreender. Então, é necessário a gente resgatar isso. É fundamental. O empresário tem que ter a segurança de que pode investir no Rio de Janeiro. Então, desburocratização é fundamental. Tributação também. Nós precisamos rever, brilhante, eu já até estou pedindo coautoria, o Rafael, porque realmente é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro e acompanharmos realmente como é que está a questão do ISS em plano federal e também essa desvinculação também. A gente precisa introduzir isso aí no projeto para poder, uma emenda ao projeto, para avançarmos nessa questão da desvinculação. E algo que eu insisto muito, presidente, por vezes eu sou um pouco chato e repetitivo. Não adianta a gente querer e realizar uma reforma tributária, realizar desburocratização, se nós não temos ordenamento no sentido amplo. Se as nossas ruas não são convidativas para as pessoas transitarem, se no frente do comércio nós temos um ambulante vendendo a mesma coisa, e muitas vezes vender a mesma coisa, senador, não é esse tipo de problema, porque o público muitas vezes é diferente, mas impede que as famílias circulem nas praças. Quando nós falamos, por exemplo, nessa crise que assolou o Brasil e o Rio de Janeiro, o coronavírus, nós vemos ações muito importantes e necessárias, por exemplo, da vigilância sanitária nos restaurantes, nos bares, mas eu não vejo esse mesmo vigor para combater, por exemplo, a aglomeração dos ambulantes, naqueles bailes funks clandestinos, ou então, muitas vezes, nos polos gastronômicos, na Barra, um grande exemplo disso, nós vemos vários jovens consumindo bebida do Zé Delivery na porta do restaurante, e quando a fiscalização chega, sobra para o restaurante. E como é uma medida, eu acho que educativa, a multa, eu acho que vale uma conversa, e eu vou abrir essa pauta com o secretário, de repensar essas multas que foram dadas pela vigilância sanitária durante o período de coronavírus, já que a função primordial de uma multa não é a arrecadação financeira, e sim o critério educativo que ela impõe. Então é importante a gente pensar nessa questão. É muito fácil a gente vilinizar certas estruturas e abrir o espaço e deixar quieto umas outras estruturas também importantes, conforme eu falei, esse comércio que nós temos aí no Rio de Janeiro, ambulante, por exemplo. Não é que querendo transformar em vilão o comércio ambulante, não. Eu acho que tem que ter setores da cidade planejados para isso. Lógico, produtos roubados, não. Mas o camelô legal, ele pode sim ser deslocado para alguns centros comerciais, Uruguaiana, Camelô do Rio da Tijuca, por exemplo, são exemplos de mercados populares que devem ser protegidos e até mesmo conservados pelo meio público. Mas não definitivamente as ruas e as vias principais da cidade não é o melhor espaço para isso.
Não adianta a gente querer combater a crise econômica que nós vivemos com informalidade, porque senão nós estaremos correndo atrás do próprio rabo. E nunca foi o que nós vivemos nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos foi essa política de negligência a esse tipo de mercado que transformou a cidade nesse caos que nós estamos hoje em dia. Eu chamo a atenção também, para terminar, que esse comércio desleal também não é só do ambulante, não, Pedro. Nós vemos, por exemplo, hoje em dia, de novo, na questão de polo gastronômico, restaurante, por exemplo, o comércio local, o mercado, o restaurante está lá direitinho, cumprindo sua determinação. E eu vejo, por exemplo, loja de banca de jornal vendendo cerveja até às 3 da manhã, num preço muito mais barato, com uma caixinha JBS com som nas alturas, aglomerando na frente do restaurante, com uma carga tributária completamente diferente da do restaurante. Então, nós não podemos permitir isso também. Isso vale para a banca de jornal, para o posto de gasolina e etc., enquanto o comerciante sofre o braço duro do Estado. Então, nós precisamos rever esse conceito, precisamos de uma ação integrada e, sem dúvida nenhuma, o evento e turismo, e aí eu chamo a atenção, o turismo de negócio é fundamental a gente trazer de volta para a cidade do Rio de Janeiro. Então, através desse pilar, desburocratizar, ver melhor a tributação, e aí, perfeita a colocação do senhor quanto a aumentar a base. Essa questão de isenções não traz vantagem nenhuma, a gente tem que aumentar a base porque o povo quer pagar. Ele só precisa ter uma contrapartida do Estado para isso. E a ordem no sentido amplo, que na verdade não seria a ordem, é o ordenamento da cidade. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Obrigado, Rogério. Passar para a Tereza, mas só fazer um comentário. Por exemplo, na Tijuca tem uma banca de jornal que ela tem a licença para funcionar de 6 da manhã até as 15 horas, mas nesse período fica fechado. A partir das 16h30 ela abre, só para vender a bebida, e não tem um jornal, uma revista vendendo ali. Aí fica complicado. Mas vamos lá. Tereza, por favor. Obrigada, presidente. Parabéns aí pela condução dos trabalhos, parabéns a todos os representantes dos vários setores que envolvem o turismo e o crescimento da nossa cidade. É evidente que ações de fomento em relação ao turismo, ao crescimento da nossa cidade, sempre terão todo o nosso apoio. O meu querido amigo Wander citou a questão da segurança e do turismo. Claro, sem segurança, o turismo, evidentemente, que é extremamente prejudicado. Mas a nossa cidade, com toda a vocação turística que ela possui, eu diria até que, se fosse bem aproveitada essa vocação, se oferecesse aos seus visitantes aquilo que eles esperam, uma cidade tão bonita, linda como a nossa, incomparável no mundo, nós, com toda a certeza, teríamos um PIB privilegiado, poderíamos viver exclusivamente do turismo e dar um banho aí de crescimento em todas as áreas. Eu achei muito interessante a questão também da desburocratização. Claro, isso tem que acontecer. Acho que a desordem tomou conta da nossa cidade e a desordem urbana ela também está associada ao aumento da violência. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, já convivi com essas situações e, sem dúvida, é isso. Nós temos que combater essa desordem. É verdade que vivemos um momento crítico, um momento dramático, né? Mas é impossível aceitar certas situações, inclusive como essa, Rafael, que você acabou de citar. A falta de fiscalização também é uma cruel realidade na nossa cidade. Imagina, a banca de jornal tem uma autorização de funcionamento até às 15 horas, e depois das 16 ou 16h30, como você falou, ela passa a vender bebida e competindo com os bares e restaurantes. Eu acho que tudo perfeito, acho que as falas foram muito, muito produtivas, sempre no sentido de melhorar
a qualidade de vida, o turismo da nossa cidade. Quando a gente fala em qualidade de vida, essa qualidade de vida ela está associada ao emprego, porque quem trabalha, quem tem um emprego formal, é evidente que vai poder viver melhor, vai poder se situar melhor, contemplar a sua família. Infelizmente, o que a gente vê na nossa cidade hoje, eu costumo dizer sempre, cada loja que fecha são, no mínimo, de 10 a 15 empregos que se perdem na cidade. Então, nós vemos, por exemplo, a Rua da Carioca, é uma tristeza, dá vontade de chorar. A maioria das lojas, quase todas, eu acho que nós hoje não temos 20% das lojas funcionando. A carga tributária ela é absurda, não temos a menor dúvida em relação a isso. Eu acho que tem que haver uma nova discussão, sim, inclusive em relação ao ISS. São Paulo acaba levando muitos dos nossos eventos para lá, também em função dessa questão. Então, acho que tudo foi falado, tudo foi muito bem conduzido. Apenas eu, quando acessei aqui esta sessão, esta reunião, eu já tinha uma pessoa que me parece ser o representante de bares e restaurantes, e já peguei a fala dele pela metade. Mas eu queria dizer o seguinte, tem uma coisa que me preocupa muito, sim, aqui aos representantes de bares e restaurantes, que é a questão do uso das calçadas. Essa resolução do nosso prefeito, que estende o horário de funcionamento dos bares e restaurantes até as 2 horas da madrugada, eu estive com ele e digo aos senhores que sou contrária. No momento de pandemia, em que nós vemos aí pessoas, e a nossa cidade é campeã em óbitos, ela está além da cidade de São Paulo, que tem uma população quase o dobro da população do Rio de Janeiro, então me preocupa muito, sim. Me preocupa que São Paulo, por exemplo, os bares e restaurantes estão funcionando até às 22 horas. Eu acho que foi um exagero estender até às 22 horas. Mas me preocupa mais ainda o seguinte, o uso indevido das calçadas. Eu acho que é inadmissível que seja reservado a circulação das pessoas 1,20 m. Ora, se a mãe passar com um carrinho de bebê ou um cadeirante, o outro que vier na contramão, ele vai ter que, no mínimo, ir para a rua, se deslocar da calçada para a rua, colocando em risco a sua segurança. Então, acho que isso tem que ser revisto, sim. No momento, é 1,5 m. 1,5 m, para mim, já é muito pouco, mas 1,20 m é absurdo. É absurdo. Acho que a fiscalização... Eu sei que os donos de bares e restaurantes acham que a fiscalização é só para eles, mas eles também cometem as suas falhas. A lei do silêncio não é cumprida. A lei do silêncio não é cumprida. E quem mora em cima de um bar, de um restaurante, e vê o prolongamento, a algazarra que se faz ali, até as 2 horas da madrugada, não consegue descansar. Então, acho que tudo tem que ser revisto. Meu aplauso a todos. Estou aqui para contribuir com o crescimento da minha cidade, que hoje está totalmente largada, abandonada, mas a questão das calçadas eu acho totalmente descabível, inaceitável. Vamos, sim, fomentar o turismo, trazer o turismo para a nossa cidade, mas respeitar o direito dos cidadãos e o bem-estar dos cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. Obrigada, Rafael, obrigada a todos os participantes. Aprendi muito, gosto de participar de todas as reuniões exatamente para isso, para aprender. Obrigada a todos. Obrigado, Tereza. Vou passar agora a palavra ao Lindbergh. Boa. Nosso vice-presidente aqui. Queria cumprimentar todos. A iniciativa do presidente Carlos Caiado, que é uma iniciativa muito importante. Antes de começar o ano legislativo, estarmos discutindo a situação do Rio, a situação fiscal, desenvolvimento econômico,
a situação tributária, cumprimentar Rafael Freitas, que está aqui como presidente, está conduzindo muito bem esses debates, o relator Pedro Duarte, Mônica Benício, que está aqui, Rogério Amorim, também que está participando do debate, cumprimentar os senhores. Olha, eu confesso que os debates nessa comissão têm servido para fazer uma constatação de que a crise no Rio, a crise no Brasil é grande, mas a crise no Rio é maior. É maior. Nós temos que tentar entender as causas, fazer o diagnóstico claro. Os números do CAGED, no ano passado, de empregos do Rio de Janeiro, do Brasil, são impressionantes quando a gente fala do Rio. O estado do Rio foi o estado que mais perdeu vagas de trabalhos formais. 127 mil. O município do Rio, o município disparado que mais perdeu, 80 mil. Para os senhores terem uma ideia, o estado de São Paulo perdeu 2.000 vagas. Só o município do Rio, nós estamos falando da perda de 80 mil vagas. Então, discutir com os senhores aqui é muito importante, porque esse é um setor que muito emprega no Rio de Janeiro. E eu acho que nós temos que partir de um diagnóstico que a crise não passou. Nós vivemos uma crise muito séria. Tem gente que chega a comparar essa crise como sendo uma mistura da crise de 1929 e a crise de 1918 da gripe espanhola. E isso continua. Esse setor é um setor muito afetado. Então, eu falo tudo isso para dizer o seguinte. Eu, sinceramente, vai ter sempre o debate, conversei entre o município e o governo federal. Sei que os senhores têm interlocução lá em Brasília, porque, para mim, as medidas que foram tomadas em 2020, de alguma forma, têm que continuar em 2021. Nós vivemos uma situação excepcional. E eu quero, inclusive, falar sobre auxílio emergencial. Não é só sobre auxílio emergencial. Lá na Inglaterra, o governo chega a pagar até 80% dos salários dos trabalhadores da iniciativa privada. Um momento em que a economia, a paralisação é total. Nesse momento, é necessário que exista Estado presente. Isso está acontecendo, esse debate, em tudo que é lugar do mundo. Nos Estados Unidos, o Biden apresentou um outro plano de 1,9 trilhões de dólares. Plano de quê? De salvar as pessoas, de salvar as empresas também. Nós não podemos permitir que as empresas fechem num momento como esse. Então, eu sei que esse é um debate que existe, mas, nesse momento, eu quero chamar a atenção que 2021, e eu acho que a Prefeitura do Rio, o município do Rio, está muito dependente da situação federal, das iniciativas do governo. Porque é natural. O município não emite moeda. O Estado não emite moeda. O que está acontecendo em todo mundo, Rafael, é que os governos estão emitindo moeda, sim. Está aumentando a dívida, sim. Porque a economia está estagnada. Eu falo isso porque aqui eu vi a discussão sobre ISS, mas todos nós sabemos do problema fiscal da Prefeitura do Rio. A gente recebeu o secretário aqui de Fazenda, Pedro Paulo, e a situação financeira do Rio é caótica. Então, não creio que por aqui, num momento como esse, vai ter alguma coisa de ISS. E eu vi os senhores falarem muito sobre, eu vi o Rogério sempre falando isso, sobre a informalidade, só que eu quero chamar a atenção. A gente vive uma crise econômica gigantesca. São trabalhadores que estão tendo que se virar. Essa não é uma situação de normalidade. É uma situação das pessoas, principalmente agora com o fim do auxílio emergencial. Então, a gente tem que nós, volto a dizer, Rogério, não é uma situação, é uma situação excepcional. Então, eu quero chamar a atenção, porque eu acho que não resolve essa tese, o ambulante. Pela ordem, claro. Meu colega. Quando eu digo que... Não, eu sei disso, eu concedo a parte. Obrigado. Um segundo. Não, fique tranquilo. Foi o que eu falei, a gente não quer vilinizar o comércio ambulante. O que nós não podemos permitir é zonear. É zonear aonde ele vai ficar. Ele só não pode ficar na frente do comércio formal, impedindo a passagem e vendendo o mesmo produto. Porque senão a gente vai correr atrás do rabo. A loja vai quebrar e nós teremos mais ambulantes na frente daquela loja. Essa é a questão. Claro, aqui o ideal é que nós tivéssemos a informalidade, a gente sabe. O problema é que nós estamos tendo um desemprego muito alto.
volto a dizer, 127 mil vagas perdidas no ano passado. Cumprimentar a Adriana Homem de Carvalho, mandando um abraço para o Daniel, Adriana. Eu, sinceramente, o Rio de Janeiro, se tem um consenso aqui, é que teve 4 anos de muito abandono. Eu espero que o básico nessa cidade agora, que você tem planejamento, você tem organização, você tem um calendário de eventos. A Mônica Benício, inclusive, numa reunião passada, fez uma intervenção muito interessante sobre eventos LGBT aqui no Rio de Janeiro, o que é que poderia ser feito. Então, eu acho que a organização de um calendário. Eu chamo a atenção até para o papel da indústria também. Aqui nós temos indústria de petróleo e gás. O Rio de Janeiro depende muito da indústria de petróleo e gás. Nós temos agora um investimento fantástico da Fiocruz, um complexo em Santa Cruz de 6 bilhões, investimento público-privado. Nós temos tudo para ser os grandes produtores de fármacos aqui na América Latina. Então, organizar um calendário, eu acho que é algo muito importante nesse momento. Agora, encerro dizendo isso. Eu acho que essa comissão está fazendo esse diagnóstico. Acho, viu, Pedro Hermeto, que falta aqui para o Rio de Janeiro muito... os parlamentares, a gente fazer uma defesa do Estado e do município do Rio de Janeiro mais articulada. Eu acho que tem uma iniciativa bem feita, sendo organizada pelo presidente da LEGE, André Ciliano, conversava com Pedro Duarte, Rafael Freitas, essa Câmara Municipal tem que se articular com essa iniciativa, e eu acho, sinceramente, que o Rio de Janeiro precisa, num momento como esse, criar uma grande frente em defesa do crescimento econômico e da geração dos empregos. Frente que envolva instituições, empresários, trabalhadores. Eu acho que é possível e é necessário articular, porque nós estamos vivendo uma verdadeira devastação. E os vereadores que aqui estão, que têm base, que andam na cidade do Rio de Janeiro, com o aumento da pobreza, com o aumento da fome, Tereza Berger, que eu queria cumprimentar, que sabe do que eu estou falando, que faz trabalhos, eu sempre vejo, viu, Tereza? Trabalhos, eu conheço, por exemplo, o trabalho da Tereza ali na Favela da Maré. E a pobreza cresce de fato. Então, o Rio de Janeiro, eu acho que merecia uma grande unidade em todos os setores, empresarial, trabalhadores, sociedade civil, para entender o que está acontecendo e para elaborar um plano de recuperação dessa cidade tão bela, mas está tão sofrida e tão abandonada. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, Lindbergh. Bom, a gente fez aqui as falas dos vereadores. Vou só passar aqui para os representantes das instituições, se cada um quiser fazer alguma consideração final em relação ao comentário. A Adriana já levantou o dedinho ali, então vamos começar agora pelas meninas. Adriana. Foi falado aqui sobre a pouca competitividade do Rio com relação aos eventos, feiras e congressos. Na verdade, o que acontece? O Rio não tem indústria. Então, a indústria tem que vir de fora para participar de uma exposição, de uma feira. E isso a gente não muda tão facilmente. Mas, como eu disse anteriormente, nós temos a ciência. O Rio tem muito mais instituições de pesquisa que qualquer outro estado do país. Então, isso é muito importante. A gente tem que incentivar esses pesquisadores, esses cientistas, da importância que eles têm com a capacidade de atrair os eventos para a cidade. Esses cientistas que estão não só na cidade como no estado, eles vão para congressos internacionais, eles vendem a imagem do Rio. Eu fui subsecretária de turismo antes do Tutuca, secretária interina, e eu combinei com o Tutuca da gente fazer, junto à FAPERJ, uma linha de fomento para captação de eventos. E quando você apresenta a candidatura da cidade do Rio de Janeiro, pode ser que ela não ganhe na próxima edição, mas daqui 4 edições, 3 edições, não importa. De qualquer maneira, naquele momento em que se apresenta a candidatura da cidade, é uma promoção para a cidade. A gente está veiculando a imagem da cidade. E, como eu disse, os congressos são fundamentais para um calendário de eventos. Os participantes levam a imagem super positiva da cidade, eles trazem seus familiares, eles têm a vontade de voltar, porque tudo é pensado quando ele está na cidade. Então, efetivamente, a cidade do Rio de Janeiro tem que fazer um trabalho. Já conversei isso com a Antônia, já conversei com o secretário Beraldo sobre a importância da captação de eventos para a cidade.
Com relação às feiras, quando eu estive na secretaria como subsecretária, a gente tinha um gargalo muito antigo. Um expositor de fora do Rio, quando vinha expor no Rio de Janeiro, no Estado, uma empresa vinha para o Estado, ela era tributada em cima de... se ela trouxesse 1 milhão em mercadorias, ela era tributada antecipadamente em 1,5 milhão. Ou seja, ela, sem saber se venderia ou não qualquer produto, ela já pagava antecipadamente o tributo. Isso era um ponto muito negativo, porque ninguém queria vir expor no Rio. Se eu não consigo vender nada, eu já paguei o tributo antecipadamente e não existia ferramenta para compensação. Nós conseguimos mudar isso, o governador entendeu a importância disso, então, inicialmente, as empresas pagariam 5 dias após o término do evento, e agora a gente conseguiu mudar para 45 dias após o término do evento. Isso tem que ser divulgado. Eu conversei com o secretário Tutuca, eu falei, secretário, a gente tem que divulgar isso para o Brasil inteiro, porque no momento em que você não está vendendo muito, você consegue ir para uma feira e pagar o imposto quase que posterior a você receber aquela venda, é tudo de bom. Nenhum estado do Brasil tem essa possibilidade do imposto ser pago 45 dias após a comercialização. Então, são ideias assim que a gente tem que ter, mesmo que não seja, mesmo que seja temporária, mesmo que a gente não consiga que seja uma mudança para sempre, temporariamente, enquanto a gente quer retomar o setor de eventos no Rio de Janeiro. A gente tem que pensar em ideias, aquilo que realmente é um gargalo, que pode resolver e decidir a vinda de um evento para o Rio de Janeiro. Então, assim, a indústria não vem para cá rapidamente, mas as feiras podem voltar para o Rio. As feiras hoje não estão no Rio. O Rio tem um potencial absurdo para os congressos, não tem para as feiras. Mas a gente pode ter eventos pequenas feiras paralelas a congressos e retomar essa indústria. A gente perdeu muitas feiras para São Paulo, para outros destinos, e que vão demorar a voltar. Mas se a gente tiver uma legislação mais amigável, com certeza elas voltam para o Rio de Janeiro. Obrigado, Adriane. Bom, a gente está aqui para isso, para ajudar a fazer esse diagnóstico, né, como você falou, e tentar fazer algumas propostas aqui de mudanças para ajudar nesse sentido. O Pedro vai falar também? Não vi se levantou. O Pedro Guimarães, Pedro Hermito. Pedro Hermito, tá. Obrigado, presidente. Não, só para dizer, primeiro agradecer a você pela menção, pela observação que você fez em relação à vigência da regulamentação conjunta, da resolução conjunta lá de mesas e cadeiras. Só importante, acho que a pontuação é essa, quer dizer, a gente entender que 31 de dezembro ela expira, né, e que a gente vai ter que trabalhar para que ela seja renovada. Isso, e para reforçar aqui a minha convicção, na verdade, a convicção do nosso setor de bar e restaurante, de que o fomento ao turismo na nossa cidade, e isso acaba transbordando para o resto do Estado, mas que o fomento do turismo na nossa cidade tem relação direta com a sua recuperação econômica. A gente sabe que óleo e gás é um recurso que, além de ser finito, quando a gente fala de combustível fóssil, né, a gente já começa toda uma discussão aqui de sustentabilidade, etc., que hoje prima e preza muito mais pela energia renovável. Então, a gente sabe que aí no horizonte de 20, 30, 40 anos há uma tendência de substituição de fontes energéticas. A gente precisa trabalhar quando a gente trabalha o turismo na cidade do Rio, não se esqueçam, a gente não precisa perfurar, a gente não precisa ir a 1.000 metros de profundidade, primeiro ver se tem petróleo, depois ir achando, perfurar e extrair, porque a Lagoa Rodrigo de Freitas já está lá. A gente calhou de ter uma lagoa, toda a serra aqui do Rio de Janeiro, as colinas, eu estou lá, o meu restaurante está lá no alto de uma colina, com uma vista maravilhosa, quer dizer, isso são dados, que a gente não precisa construir um ativo, o nosso ativo está aí. Por mais que se tente depreciar a cidade, fazer mal a ela, ela vai, os seus recursos naturais estão aí. Então, a exploração econômica dessa atividade requer um investimento infinitamente menor do que, por exemplo, a exploração da atividade econômica do óleo e gás. Então, só para dizer que a gente precisa ter foco nisso, a gente está elaborando, Rafael, a gente até quero te convidar para nos ouvir lá, quando você tiver um tempo,
a gente está elaborando um planejamento de fomento ao turismo na cidade do Rio que é muito moderno, tá? E ele basicamente passa por uma matriz central que é uma questão de foco. A gente eleger uma virtude da cidade, e eu não quero nem sugerir qual seja, mas que nós elejamos uma virtude, pode ser sustentabilidade, pode ser saúde. O Rio de Janeiro é mundialmente conhecido, né, pela questão da saúde, das praias, enfim. A gente elege um bem e faz um trabalho de longo prazo, tendo isso como um mote final para atrair. E aí todos os demais elementos necessários à recepção aqui do turismo e do turista, eles passam a ser ferramentas de meio. A violência, a gente precisa melhorar a violência, a limpeza da cidade, sinalização, etc. e tal. Depois eu queria, você tendo aí um tempo, a gente bater um papo, eu te falo um pouco, é um conceito que tem me entusiasmado muito, tem me empolgado muito. Eu gostaria de poder dividir isso com você. Falei já em âmbito estadual também com o pessoal do turismo e a gente quer botar isso para frente aí, essa questão de termos um foco. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa de todos. Obrigado, Pedro. Vou fechar então agora, Pedro Guimarães. Esse que parou também, ver se tem outro. Alô. Muito boa a intervenção da Adriana e do Pedro também aí. Estamos super alinhados nessas mensagens. Acho que esse setor, como o Wander aqui já tinha dito desde o início, é um setor que se integra na sua plenitude. Você junta essa cadeia, são muitos, por isso é tão forte e por isso representa esse PIB na economia fluminense de forma tão agressiva. Pegando a fala aqui do nosso senador Lindbergh, o PIB do óleo e gás é o principal da economia fluminense. E da indústria do turismo, somados todos os seus segmentos, cultura, esporte, entretenimento, as diversas atividades, aí eu estou trazendo mais o comércio. Se a gente for botar isso nessa balança, ele ocupa ali 4,9% desse PIB, é o segundo, mas ele é uma indústria infinita. Você pega o óleo e gás, é uma indústria finita. Então, se a gente falar que, além de tudo isso, tem a identidade da cidade, a capacidade de promoção, o turismo representa 10% das mãos de obras formais no Brasil. E se a gente considera que esse setor tem muita mão de obra informal e terceirizada, olha o tamanho de gente que estamos ajudando ao trabalhar pela recuperação dessa economia. Muito por pegar o gancho sobre a história da fiscalização dos espaços públicos. Primeiro, eu dizer que a gente defende muito o uso dos espaços públicos do Rio de Janeiro como parte dessa identidade promocional, como essa cara da cidade, como esse way for life do carioca, de querer usufruir da sua vida, ofertando para quem ele visita. Ou seja, o visitante vem para o Rio de Janeiro quer ter a experiência de ser carioca, de como ocupar os espaços. E a gente precisa fazer valer que as praias, que os parques, que os espaços, sejam eles parques naturais, parques temáticos, parques abertos e os diversos equipamentos de entretenimento que a gente tem, possam sim fazer parte dessa ambiência mais salutar da legalização, da desburocratização, para que esse processo de facilitação seja efetivo. A gente tem aí na missão do secretário Chicão Bulhões uma missão árdua que está sendo trabalhada por isso, precisa vencer uma série de etapas. O prefeito já nos recebeu, e aí é importante esse trabalho que o vereador Rafael tem conduzido, porque ele já nos recebeu e já deu a missão para a subsecretária Antônia de Eventos cuidar dessa proposta e transformar o sistema hoje digital da prefeitura numa plataforma mais integrada. Só que ela precisa ser conectada com o Estado, porque não adianta você ter todo o processo de alvará facilitado da prefeitura se o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, os demais órgãos, por exemplo, não reconhecerem a liderança da prefeitura para que a desburocratização seja efetiva. E dar um exemplo sobre o problema da fiscalização, que afeta o comércio, que afeta os shoppings, que afeta os restaurantes, afetou também, por exemplo, os artistas, os músicos, que tiveram que parar de funcionar por conta das aglomerações geradas em frente a bares, restaurantes, quiosques, enfim, nos próprios eventos, e ficaram são mais personagens que ficaram sem a sua possibilidade de trabalho e a sua remuneração. E isso, ou seja, uma coisa degringola a outra.
e agora, na sexta-feira, também por intervenção aqui do Rafael, a Secretaria de Saúde concordou com o decreto que o governo do Estado emitiu, permitindo que os artistas, produções culturais, música ao vivo, pudessem voltar a acontecer. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que conversar, eu acho que esse ambiente aqui tem uma capacidade enorme da Casa Legislativa em propor não só as leis, mas trabalhar por essa intermediação junto ao Executivo. Eu entendo, Sandro Lindbergh, que a missão da Prefeitura do secretário Pedro Paulo não é fácil. A gente está brigando aqui por redução de impostos, por isenção de taxas, mas a questão do ISS ela é fundamental nesse momento, mas precisa, claro, ser demonstrada que, ao você fazer uma redução, você vai, eventualmente, aumentar a arrecadação. E aí uma proposta que pode ser discutida, talvez, no âmbito dessa comissão, é a busca por um estudo de impacto econômico, trazer a FEComércio, que já se disponibilizou, o Instituto FEComércio a ajudar, tem a parte acadêmica, a PUC, Rio, tem lá a sua incubadora, a própria Fundação Getúlio Vargas, que pautou a primeira medição desse setor na época do calendário Rio de Janeiro a janeiro, e que comprovou ali, deliberadamente, que cada R$1 investido nesse setor retornam outros 17, até R$17 para a economia. Então, o ROI dessa indústria ele é muito agressivo e ele permite que a gente possa ter coragem de tomar medidas efetivas como essa, que vão ajudar nessa recuperação econômica mais perene. É isso. Wander, só um parênteses aqui, Lindbergh e Pedro. Acho que essa questão da competição fiscal ela é inevitável, né? A gente vê acontecer muito no ICMS também, no ISS não deixa de ter o seu papel nisso. Você vai produzir, vai organizar um evento, você vai nas cidades onde a tributação é menor, às vezes você tem mais pessoas lá organizando. Então, e só complementando, Rafael, o que você está dizendo, quanto mais incentivo a gente dá com a menor carga tributária, que representa hoje cerca de 30% a 40% da carga tributária de um projeto, de um evento ser realizado, quanto menor ou mais qualificado será o uso das políticas de incentivo. Então, a gente está andando hoje numa contramão. Quando você encarece, você cria uma carga tributária cada vez mais elevada, o que sobra para que o projeto possa ser colocado em prática são as plataformas que você acaba recorrendo, dos incentivos fiscais, que são legítimos, são importantes, precisam ser, lógico, cuidadosamente bem trabalhados, precisam ter políticas de contrapartidas transparentes, todos nós defendemos isso, mas hoje a gente está refém da mão até dos próprios patrocinadores, as empresas não querem colocar outros recursos, senão através das leis de incentivo. E a capacidade desse setor criativo é muito grande, e se a gente consegue trabalhar melhor a carga tributária, a gente com certeza vai ter um resultado muito mais efetivo. Wander. Então, só para finalizar, mais uma vez, obrigado, senador Lindbergh. Um ponto que a gente não pode esquecer, Rafael, a gente tem que proteger o comerciante, o varejista, o lojista. E aqui eu falo não só o que está dentro do shopping, eu falo das ruas também, que além do que a gente comentou aqui da informalidade, nós temos que entender que o e-commerce, né, a atividade que tem produzido, a tributação, o benefício fiscal está ficando em outro estado, não está ficando no Rio de Janeiro. Então, se nós enfraquecermos, né, o varejista local, né, que vive ali da experiência, né, da aproximação com o consumidor, nós não dermos condições para ele, você vai ter uma potencialização de perda tributária para o município muito grande. De novo, porque na cadeia da distribuição do e-commerce, boa parte do tributo não fica no município do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, você deteriora o local, além de não ter o benefício fiscal, e a soma disso tudo é o que vai ter da condição ao município de ter um sistema público de saúde melhor, um sistema público de educação melhor, entendeu? Então, é só a gente olhar por esse ângulo também. Muito obrigado. Me permite, Rafael, complementar o excelente exemplo que o Wander colocou aqui. As empresas que trabalham no fornecimento de serviços para essa indústria, para os eventos principalmente, hoje estão recolhendo impostos em outros municípios que não no Rio de Janeiro. Então, a perda de arrecadação é muito maior
quando você cria uma dificuldade tão elevada como essa da carga tributária. Ou seja, as empresas estão buscando subterfúgio, inscrevendo e recolhendo seus impostos em outras regiões, deixando de arrecadar na própria cidade, e isso, além de todos os custos que isso envolve, logisticamente falando, por conta justamente dessa elevada carga que o Rio de Janeiro pratica. E outras cidades já praticam isso. Nossa vizinha aqui, Niterói, como eu falei, também já pratica dentro de um escalonamento. É isso. Bom, acho que aqui a gente conseguiu chegar ao objetivo de cada um dentro do seu ramo de atuação principal falar sobre o seu setor. No fim, todos acabam interligados, né? Está todo mundo interligado. E o papel da Câmara é conseguir ajudar nesse entendimento para a gente conseguir realmente apresentar propostas, projetos. O objetivo final dessa comissão é esse, para que a economia volte a gerar, que a Prefeitura possa novamente ter as suas receitas, para que preste melhor um serviço para a população e a gente quebre esse ciclo vicioso pelo qual passamos hoje, para entrarmos num ciclo virtuoso e a cidade possa voltar a se recuperar. Bom, essa semana a gente termina as nossas reuniões, amanhã ainda tem a última, que é com o setor da construção civil, e aí é o tempo que depois vamos conversar, o Pedro vai começar a preparar o relatório dele, para quando passar o carnaval, no nosso retorno no plenário no dia 18, está marcado o nosso dia para a apresentação do relatório, o debate sobre o relatório. Então, quero agradecer muito a participação de cada um de vocês, dos vereadores, e vocês podem ter certeza de que nesse ano a Câmara vai trabalhar duro, vai trabalhar muito para a cidade do Rio se recuperar. Junto com vocês, dialogando com vocês, aqui a gente entende a importância que é você ter o diálogo, ter a melhor compreensão dos setores, para que as nossas propostas e projetos sejam mais eficientes e realmente atinjam o objetivo de voltar a recuperar a economia do Rio. Então, agradeço toda a assessoria aqui da Câmara mais uma vez e dou por encerrada essa 8ª reunião da nossa comissão.